O sol da tarde derramava uma luz cor-de-mel sobre a fazenda, pintando os campos de milho com longas sombras que se esticavam preguiçosamente. Era a hora mansa do dia, quando o calor mais forte já havia se dissipado e o único som no ar era o zumbido constante das cigarras e o farfalhar das folhas secas ao vento. Arthur, o dono daquelas terras, sentia o ritmo da fazenda em seus ossos. Aos 62 anos, cada calo em suas mãos contava a história de uma colheita. Cada ruga ao redor de seus olhos guardava o mapa de incontáveis amanheceres. Naquele momento, ele estava consertando uma cerca de arame farpado perto do velho galpão, um trabalho metódico e repetitivo que acalmava sua mente. O alicate em sua mão se movia com a familiaridade de um gesto feito 1 milhão de vezes. Para Arthur, o mundo se resumia àquele pedaço de terra, um universo de ordem e previsibilidade onde a natureza, e não o homem, ditava as regras. Foi então que um som agudo e dissonante quebrou a sinfonia da tarde. Não era o canto de um pássaro, nem o chamado de um animal. Era um grito fino, desesperado, que parecia rasgar o ar. Arthur parou, o alicate suspenso, e apurou os ouvidos. O som vinha da direção da pequena casa de alvenaria que ele alugava para uma jovem mãe e sua filha, nos limites de sua propriedade. Ele viu um ponto minúsculo e colorido se movendo rapidamente pela estrada de terra batida que ligava a casinha à sede da fazenda. Um ponto que crescia a cada segundo, transformando-se na figura de uma criança correndo como se sua vida dependesse disso. A poeira vermelha subia ao redor de seus pezinhos descalços e os bracinhos se agitavam no ar. Era Lia, a pequena Lia, de 6 anos. Arthur sentiu um aperto no peito, uma premonição fria que contrastava com o calor da tarde. Ele conhecia bem Lia e sua mãe, Clara. Elas haviam chegado há pouco mais de 1 ano, 2 almas quietas buscando refúgio da agitação da cidade grande. Clara era uma mulher reservada, de sorriso tímido e olhar cansado, mas seus olhos brilhavam sempre que olhava para a filha. E Lia era a alegria daquele lugar. Uma garotinha de cabelos cacheados e curiosidade infinita, que às vezes seguia Arthur pela fazenda, fazendo perguntas sobre as vacas e as galinhas. Ele tinha um carinho especial por ela, uma ternura que o lembrava de sua própria filha, hoje uma mulher casada que morava longe. Para Arthur, Clara e Lia não eram apenas inquilinas, eram como parte da paisagem, uma presença delicada que havia trazido uma nova cor à sua rotina solitária. Ele se preocupava com elas, mesmo em silêncio. Sabia que a vida não era fácil para Clara, que fazia trabalhos de costura para fora e vivia com o mínimo necessário. Mas ela nunca se queixava, nunca pedia nada. Apenas agradecia com aquela dignidade quieta que Arthur tanto admirava. Por isso, ver a pequena Lia correndo daquela forma, com o pânico estampado em seu rosto infantil, fez o coração do velho fazendeiro gelar. Aquela não era uma corrida de brincadeira, era uma fuga. A fazenda de Arthur era um lugar isolado, um refúgio do mundo. Os vizinhos mais próximos estavam a quilômetros de distância, separados por pastos e plantações. A sensação de segurança vinha justamente desse isolamento, dessa paz imperturbável. A casinha de Clara ficava um pouco afastada da casa principal, perto de um bosque de eucaliptos, oferecendo privacidade, mas também uma certa vulnerabilidade. O ar ali costumava ser preenchido pelo som das risadas de Lia brincando no quintal, ou pela voz suave de Clara cantando enquanto estendia as roupas no varal. Era um cenário de tranquilidade, um pequeno santuário que as duas haviam construído para si. Mas, naquele instante, essa paz parecia ter sido estilhaçada. Arthur olhou na direção da casa delas e não viu nada fora do comum. Nenhuma fumaça, nenhum carro estranho na entrada. Apenas a quietude. Uma quietude que de repente pareceu ameaçadora, artificial. Era o silêncio que se instala depois que um predador entra no galinheiro. Um silêncio que esconde algo terrível.
A angústia começou a subir pela garganta de Arthur. Ele largou o alicate no chão e deu alguns passos à frente, o corpo tenso, os olhos fixos na menina que se aproximava, tropeçando nos próprios pés, mas sem parar de correr. A imagem era surreal. A criança desesperada contra o fundo de um céu azul e pacífico, uma mancha de medo em uma tela de serenidade. Finalmente, Lia o alcançou. Ela se jogou contra as pernas dele, agarrando o tecido grosso de sua calça de trabalho com as mãozinhas sujas de terra. O corpo pequeno tremia violentamente e soluços convulsivos sacudiam seus ombros. O rostinho, normalmente rosado e sorridente, estava pálido, manchado de poeira e lágrimas. Arthur se ajoelhou com dificuldade, as juntas protestando, e colocou as mãos nos ombros dela. Lia, o que foi? O que aconteceu, minha filha? Ele perguntou, a voz rouca de preocupação. Ela tentou falar, mas as palavras se perdiam nos soluços. Ela apontava freneticamente na direção de sua casa, os olhos arregalados de um pavor que nenhuma criança deveria conhecer. Arthur tentou acalmá-la, mas o terror dela era palpável, contagioso. Então ela conseguiu respirar fundo e as palavras saíram, atropeladas, rasgadas, em um grito que ecoou pelo campo silencioso. Tio Arthur, eles estão batendo na mamãe. A frase pairou no ar, pesada e inacreditável. O mundo de Arthur parou de girar. O zumbido das cigarras, o calor do sol, tudo desapareceu. Só existiam os olhos apavorados daquela menina e a brutalidade de suas palavras. O impacto daquelas palavras foi como um soco no estômago de Arthur. Eles? Quem eram eles? A mente do fazendeiro disparou, tentando encontrar uma explicação lógica, uma razão que fizesse sentido. Mas não havia. Havia apenas a imagem terrível que se formou em sua cabeça. Clara, a mulher quieta e gentil, sendo machucada dentro de sua própria casa, o lugar que deveria ser seu porto seguro. Um nó de fúria e impotência se formou em sua garganta. Ele olhou para o rosto de Lia, para o desespero puro estampado ali, e soube que não era um engano, não era uma fantasia de criança. Era real. O sangue ferveu em suas veias, um instinto primitivo de proteção despertando em seu peito. Ele se levantou, o corpo enrijecido. Seus olhos, normalmente calmos e pacientes, agora queimavam com uma intensidade sombria. Ele olhou novamente para a casinha ao longe. O silêncio que vinha de lá era agora ensurdecedor, carregado de possibilidades terríveis. O que estava acontecendo naqueles cômodos? Porque ninguém ouvia nada. Ele se sentiu terrivelmente só, o único guardião daquela paz violada, o único a quem aquela criança desamparada pôde recorrer. A responsabilidade pesou sobre seus ombros como uma tonelada. Alguns metros dali, dois de seus funcionários, Jonas e Pedro, que capinavam um canteiro, pararam o trabalho ao ouvir o grito da menina. Eles observavam a cena de longe, as enxadas em repouso. Viram o patrão ajoelhado, a menina agarrada a ele, e depois o viram se levantar, o rosto transformado. Eles não ouviram as palavras de Lia, mas a linguagem corporal dizia tudo. A urgência na postura de Arthur, o pânico na pequena figura da criança. Eles se entreolharam, a preocupação estampada em seus rostos. Conheciam Arthur como um homem calmo, de poucas palavras, que resolvia tudo com paciência. Nunca o tinham visto daquele jeito. A tensão se espalhou pelo ar e o trabalho na fazenda parou por completo. Todos os olhos se voltaram para o velho fazendeiro e para a casinha no fim da estrada. A comunidade silenciosa da fazenda prendia a respiração, testemunha de um drama que se desenrolava diante deles. A presença deles, mesmo à distância, adicionava uma nova camada de pressão sobre Arthur. Ele não estava apenas agindo por si mesmo, estava agindo diante de seus homens, diante daquela pequena comunidade que o via como um líder, um protetor. A sua decisão, qualquer que fosse, seria julgada por eles. Arthur sentiu os olhares sobre si, mas não se importou. Sua mente era um turbilhão. Ligar para a polícia?
O posto policial mais próximo ficava na cidade, a quase 1 hora de distância por aquelas estradas de terra. 1 hora. Em 1 hora qualquer coisa poderia acontecer. Seria tarde demais. Ir até lá sozinho? Ele era um homem de idade. Não tinha mais a força da juventude. Quem eram eles? Homens armados, ladrões? A prudência gritava para que ele esperasse, para que não se arriscasse, mas então ele olhou para baixo, para Lia, que ainda soluçava baixinho, agarrada à sua perna, como se ele fosse a única coisa sólida no mundo. Ele viu o rosto de Clara em sua mente, seu sorriso tímido, a forma como ela agradecia por qualquer pequena gentileza. Ela havia confiado nele ao alugar aquela casa, havia confiado a ele a segurança de sua filha. Deixar que algo acontecesse com ela, em suas terras, sob sua proteção, seria uma falha que ele jamais se perdoaria. Era uma questão de honra, não a honra do homem valente, mas a honra do homem decente. A honra de quem se recusa a virar as costas quando alguém precisa de ajuda. O medo estava lá, frio e presente, mas outra coisa era mais forte, o senso de dever. Ele respirou fundo, o ar quente enchendo seus pulmões. A decisão foi tomada. Não foi uma decisão racional, calculada. Foi uma decisão que veio do fundo de sua alma. Ele se agachou novamente e, com uma gentileza que contrastava com a dureza em seu olhar, tirou as mãozinhas de Lia de sua calça. "Lia, escute", ele disse, a voz firme, sem tremer. "Vá até o Jonas e o Pedro. Fique com eles e não saia de perto deles por nada. Está me ouvindo?" A menina, assustada, apenas assentiu com a cabeça, os olhos grandes e cheios de lágrimas fixos nos dele. Arthur se levantou e, sem olhar para trás, começou a andar. Seus passos não eram apressados, eram firmes, pesados, cada um marcando a terra com uma determinação inabalável. Ele não caminhou em direção à sua casa para pegar um telefone. Não gritou por seus funcionários pedindo ajuda. Ele passou pelo galpão de ferramentas, o lugar onde minutos antes consertava a cerca, e sua mão se fechou ao redor do cabo de madeira de um velho martelo de orelhas que estava sobre a bancada. A ferramenta pareceu pesada e estranhamente certa em sua mão. Com o martelo pendendo ao lado do corpo, ele continuou sua caminhada solitária pela estrada de terra, em direção à casa silenciosa onde uma mãe estava em perigo. Cada passo o afastava da segurança e o levava para o desconhecido, para o perigo. E ninguém, nem mesmo ele, sabia o que estava prestes a fazer. Seu coração se transformou em uma pedra de gelo. Por um instante, o mundo de Arthur se resumiu àquele quadro terrível. A fragilidade de Sarah, o terror nos olhos da pequena Lily que se agarrava à sua perna e a arrogância cruel no rosto de Gregory Thompson. Ele não pensou, ele agiu. Um rugido gutural, um som que vinha das profundezas de seu peito, ecoou pelo pátio, mais poderoso que o trovão que se formava no horizonte. "Soltem ela! Agora!" A voz de Arthur não era um pedido, era uma ordem forjada em anos de trabalho sob o sol e solidão, uma força da natureza que fez os 2 homens que seguravam Sarah vacilarem. Eles se viraram surpresos e viram a figura imponente do fazendeiro. Com seus quase 2 metros de altura, ombros largos como a porta de um celeiro e mãos que poderiam quebrar pedras, Arthur parecia uma montanha que havia decidido se mover. Seus olhos, normalmente calmos e da cor do céu antes da alvorada, agora eram 2 fendas escuras de fúria contida. Gregory, encostado no carro com um sorriso presunçoso, endireitou-se, a surpresa rapidamente se transformando em desdém. "Olha só o que temos aqui", disse ele com a voz escorrendo sarcasmo. "O cavaleiro de armadura enferrujada. Isso não é da sua conta, velho. Dê-o fora." Arthur ignorou Gregory completamente. Seu foco estava nos 2 capangas e em Sarah, que tentava se manter de pé, o rosto pálido e uma mecha de cabelo grudada na bochecha úmida de lágrimas. Ele deu um passo à frente e o chão pareceu tremer. A poeira subiu em pequenas nuvens ao redor de suas botas gastas. "Eu não vou repetir", disse ele, a voz baixa e perigosa.
Um dos homens, o mais jovem, com olhos nervosos que se moviam rapidamente entre Arthur e Gregory, afrouxou o aperto no braço de Sarah. O outro, mais velho e mais robusto, hesitou, olhando para o chefe em busca de orientação. Vocês são surdos, Gregory esbravejou para seus homens. Eu cuido desse caipira, terminem o serviço. Mas a hesitação já estava plantada. A presença de Arthur era avassaladora. Ele não era um homem da cidade que resolvia problemas com palavras e ameaças vazias. Ele era a própria terra, e eles estavam em seu território. Arthur deu outro passo, encurtando a distância. Ele ergueu uma de suas mãos enormes, não em um punho, mas com a palma aberta, um gesto que era ao mesmo tempo um aviso e uma promessa. A garotinha está vendo? Disse Arthur, sua voz agora um sussurro que cortava o ar. Vocês querem que ela se lembre dos seus rostos pelo resto da vida? A menção a Lily quebrou a pouca coragem que restava nos capangas. Eles finalmente soltaram Sarah, que cambaleou e quase caiu, apoiando-se na parede da casa para se equilibrar. Sarah levou a mão ao peito, respirando com dificuldade, os olhos fixos em Arthur com uma mistura de alívio e pavor. Lily, que ainda estava escondida atrás do fazendeiro, espiou, e ao ver a mãe livre, correu para ela, abraçando suas pernas com um soluço abafado. A cena partiu o coração de Arthur de uma forma que ele não sentia há anos. Gregory Thompson, no entanto, estava lívido. Sua autoridade havia sido publicamente desafiada e desmantelada por um simples fazendeiro. Ele marchou na direção de Arthur, o rosto vermelho de raiva. Você cometeu um grande erro, seu velho intrometido, sibilou ele, parando a poucos centímetros do peito de Arthur. Ele teve que inclinar a cabeça para trás para encarar o fazendeiro nos olhos. Você não sabe com quem está se metendo. Arthur permaneceu imóvel, uma rocha contra a qual a raiva de Gregory se quebrava. Ele baixou o olhar para o homem menor e, pela primeira vez, falou diretamente com ele. Eu sei exatamente com quem estou me metendo, Gregory. Um covarde que precisa de 2 homens para intimidar uma mulher e uma criança. Agora pegue seus cachorros e saia da minha vista, e saia da propriedade dela. A humilhação foi a gota d'água. Gregory olhou para seus homens, que agora pareciam mais interessados em observar as nuvens de tempestade do que em obedecer. Entrem no carro, ele rosnou derrotado. Sem outra palavra, os 2 capangas se apressaram em obedecer, claramente aliviados por deixar a situação para trás. Gregory se virou uma última vez para Arthur. Isso não acabou, ele prometeu, o dedo apontado. Essa terra é minha, e você vai se arrepender de ter cruzado o meu caminho. Ele cuspiu no chão perto das botas de Arthur antes de dar as costas e entrar no carro. O motor rugiu e o veículo cantou pneus na terra, levantando uma nuvem de poeira e cascalho que pairou no ar como um mau presságio. Por um longo momento, o único som foi o do motor se distanciando, o choro baixo de Lily e o vento que começava a assobiar entre as árvores. Arthur não se moveu até que o carro desaparecesse na curva da estrada. Só então ele pareceu relaxar, os ombros caindo ligeiramente. Ele se virou lentamente e seu olhar encontrou o de Sarah. A fúria em seus olhos havia se dissipado, substituída por uma preocupação profunda e gentil. Ele caminhou até ela e Lily, seus passos agora suaves no chão de terra. Vocês estão bem? Ele perguntou, a voz rouca de emoção. Sarah apenas assentiu, incapaz de falar, e apertou Lily com mais força. Arthur viu o tremor em suas mãos e a marca vermelha em seu braço onde um dos homens a segurava. A visão reacendeu uma brasa de raiva em seu peito, mas ele a empurrou para o fundo. Agora, elas precisavam de calma, não de mais fúria. Ele olhou ao redor para a porta da casa aberta para o céu escuro e tomou uma decisão. Arthur sentia o peso do silêncio que se instalou após a partida de Gregory. Era um silêncio pesado, carregado de medo e incerteza. Ele olhou para Sarah, que ainda tremia, e para a pequena Lily, cujo rosto estava enterrado no vestido da mãe. O instinto de Arthur era consertar as coisas. Mas como consertar um medo tão profundo?
Ele sabia que não podia simplesmente ir embora e deixá-las sozinhas. A ameaça de Gregory pairava no ar, tão real quanto a tempestade que se aproximava. "Vamos para dentro", disse ele suavemente, sua voz um contraste com o rugido de minutos atrás. Sarah hesitou, olhando para a porta de sua própria casa como se fosse um território inimigo. Arthur entendeu. Aquele espaço seguro havia sido violado. Com cuidado, ele se aproximou e, sem tocá-la, guiou-a gentilmente com sua presença, colocando-se entre ela e o mundo exterior. "Está tudo bem. Eu estou aqui." Suas palavras eram simples, mas carregadas de uma promessa. Dentro da pequena cozinha, a desordem contava a história do que havia acontecido. Uma cadeira estava virada, um copo quebrado no chão. Sarah olhou para a bagunça e um soluço escapou de seus lábios. A vergonha se misturava ao medo. Era a vergonha de sua impotência, da sua vulnerabilidade exposta. Arthur sentiu um aperto no peito. Ele não era um homem de muitas palavras, especialmente quando se tratava de emoções delicadas. Ele agia. Com calma, ele pegou a vassoura e a pá de lixo e começou a varrer os cacos de vidro. O som simples e rítmico da vassoura no chão de madeira foi o primeiro passo para restaurar um pingo de normalidade. Enquanto limpava, ele pensava: o que o levou a intervir com tanta ferocidade? Ele era um homem solitário, acostumado a cuidar apenas de sua terra e de seus animais. Por anos, ele manteve o mundo à distância, protegido por sua rotina e por uma dor antiga que ele não gostava de revisitar. Mas o grito de Lily havia quebrado essa barreira. Havia despertado algo nele, um instinto protetor que ele pensava estar adormecido para sempre. Era o mesmo sentimento que tivera há muito tempo por outra família, em outra vida. A memória o atingiu como um soco, mas ele a afastou. Não era hora para isso. Ele terminou de limpar, colocou a cadeira no lugar e olhou para Sarah, que havia se sentado à mesa, com Lily em seu colo. "Você tem algum chá?" perguntou ele, tentando manter a voz neutra. Sarah assentiu em silêncio e apontou para um armário. Arthur preparou o chá, seus movimentos grandes e um pouco desajeitados na cozinha compacta, mas firmes e deliberados. Ele colocou uma caneca quente nas mãos trêmulas de Sarah. O calor pareceu ancorá-la no presente. "Obrigada", ela sussurrou, a primeira palavra que disse desde que ele chegou. Sua voz era frágil como vidro. Arthur sentou-se na cadeira à sua frente, deixando um espaço respeitoso entre eles. Ele esperou, sabendo que forçá-la a falar seria inútil. O silêncio se estendeu, preenchido apenas pelo som do vento lá fora e pela respiração suave de Lily, que começava a adormecer no colo da mãe. Finalmente, Sarah ergueu os olhos. Havia uma profundidade de dor neles que o abalou. "É por causa da fazenda", ela começou, a voz baixa. "Meu marido, antes de partir, ele fez um empréstimo com o pai de Gregory. Era um acordo de cavalheiros, nada muito formal. Mas depois que o velho Thompson faleceu, Gregory assumiu os negócios. Ele é diferente, ele quer a terra." A história se desenrolou em pedaços, interrompida por pausas e respirações trêmulas. Gregory estava usando a dívida, inflacionando juros, criando taxas inexistentes para tornar impossível o pagamento. Ele não queria o dinheiro. Ele queria a propriedade, que ficava estrategicamente localizada ao lado de um grande terreno que ele planejava desenvolver. "Eu tentei negociar", continuou Sarah. "Tentei vender parte do gado para pagar uma parcela, mas ele sempre diz que não é o suficiente. Hoje ele veio dizer que o prazo acabou, que a casa e a terra eram dele." A injustiça da situação fez o sangue de Arthur ferver. Ele conhecia histórias como essa. Homens como Gregory Thompson se alimentavam da desgraça dos outros, usando o poder e o dinheiro para esmagar quem estivesse em seu caminho. A comunidade local, pequena e dispersa, muitas vezes preferia não se envolver, temendo retaliação. Muitos ali dependiam dos negócios dos Thompson de uma forma ou de outra. Sarah e Lily estavam sozinhas nisso. Ou melhor,
Estavam. Ele não pode simplesmente tomar a sua casa, disse Arthur, sua voz firme. Deve haver documentos, um contrato. Sarah balançou a cabeça, um gesto de desespero. Era um papel simples, quase um recibo. Meu marido confiava no velho Thompson. Eu não sei onde está, procurei em tudo. Gregory diz que tem o documento original e que ele lhe dá o direito sobre tudo. Era a palavra dela contra a dele. E em uma cidade onde o nome Thompson significava poder, a palavra de uma viúva endividada valia muito pouco. Arthur olhou para a mulher à sua frente. Viu a força que ela lutava para manter, a determinação de proteger sua filha e seu lar contra todas as probabilidades. Ele sentiu uma onda de respeito por ela, misturada com a raiva que sentia por Gregory. A questão não era mais apenas sobre ajudar uma vizinha em apuros. Havia se tornado algo pessoal. A noite caiu, e com ela a tempestade finalmente desabou. A chuva batia forte contra as janelas da pequena casa, e os relâmpagos iluminavam o céu, seguidos pelo som profundo do trovão. Dentro da cozinha, a luz amarela da lâmpada criava um pequeno refúgio de calor e segurança. Lily dormia profundamente em um sofá improvisado na sala, coberta pelo casaco pesado de Arthur. O fazendeiro havia insistido em ficar. A ideia de deixá-las sozinhas depois da ameaça de Gregory era impensável. Ele sentia-se como um cão de guarda, alerta a cada som, a cada estalo da madeira da casa velha. Sarah, mais calma agora, preparara um ensopado simples com o que tinha. Eles comeram em um silêncio confortável, a tensão inicial dando lugar a uma estranha sensação de camaradagem, forjada na crise. Você não precisava ficar, disse Sarah, quebrando o silêncio. Ele não voltará hoje com essa chuva. Talvez não, respondeu Arthur, sem tirar os olhos da janela escura. Mas a promessa dele não era para hoje. Homens como ele gostam de agir quando você menos espera. Ele sabia disso por experiência própria. Sabia como a crueldade podia ser paciente. Sarah estudou o perfil dele à luz fraca. As linhas em seu rosto eram profundas, esculpidas pelo tempo e pelo trabalho, mas também por uma tristeza que ele não escondia bem. Ela sempre o vira como o vizinho recluso, um homem de poucas palavras que mantinha todos à distância. Agora via algo mais, uma força protetora e uma bondade inesperada. Por que está fazendo isso, Arthur? Ela perguntou, a curiosidade superando a cautela. Mal nos conhecemos. Arthur demorou a responder. Ele girou a caneca de café entre as mãos, o calor se espalhando por seus dedos. Ninguém deveria passar por isso sozinho, disse ele finalmente, sua voz baixa. E eu sei como é sentir que o mundo está contra você. Ele não elaborou, mas a sinceridade em sua voz era palpável. Ele olhou para a sala, para a pequena figura de Lily dormindo sob seu casaco. Aquela menina, ele continuou, a voz ainda mais suave. Ela me lembrou de alguém. A confissão pairou no ar, frágil e preciosa. Sarah entendeu que ele estava oferecendo um pequeno pedaço de si mesmo, uma janela para seu passado guardado a 7 chaves. Ela não pressionou, apenas assentiu, um entendimento silencioso passando entre eles. De repente, um som vindo de fora quebrou a tranquilidade. Não era a chuva nem o vento. Era o som metálico e agudo de arame farpado sendo cortado. Arthur ficou de pé em um instante, seu corpo tenso. Fique aqui e tranque a porta. Ele ordenou em um sussurro, já se movendo em direção à porta dos fundos. Ele pegou uma lanterna pesada que estava perto da porta, sua única arma. Sarah correu para trancar a porta da frente, o coração batendo descontrolado. O medo, que havia se acalmado, voltou com força total. Arthur saiu pela porta dos fundos, mergulhando na cortina de chuva e escuridão. A luz da lanterna cortava a noite, revelando as torrentes de água que transformavam o pátio em um lamaçal. Ele se moveu com uma agilidade surpreendente para um homem de seu tamanho, contornando a casa e indo em direção à cerca que separava a propriedade de Sarah da estrada. O som se repetiu, mais próximo desta vez.
O feixe de luz da lanterna dançou pela escuridão e finalmente encontrou a fonte. Uma figura encapuzada, agachada perto de um dos postes da cerca, usando um alicate grande para cortar os arames. O barulho alto do trovão abafou os passos de Arthur na grama molhada. Ele se aproximou por trás, a raiva fria tomando conta dele. Não era Gregory. Era um de seus capangas, o mais jovem, aquele com os olhos nervosos. O homem estava tão concentrado em sua tarefa que não percebeu a presença do fazendeiro até que a luz da lanterna o cegou. Ele se assustou, soltando o alicate e se levantando de um salto. "O que pensa que está fazendo?" A voz de Arthur soou como um trovão, superando-o da tempestade. O rapaz recuou, tropeçando na lama. Ele ergueu as mãos em sinal de rendição. Eu só estou fazendo o que me mandaram." Gaguejou ele aterrorizado. "O Sr. Thompson, ele disse para cortar a cerca, para deixar o gado sair, para dar um susto. Um susto. Para Sarah, perder seu pequeno rebanho seria a ruína financeira, seria o golpe final. A crueldade calculada de Gregory era ilimitada." Arthur se aproximou, a sombra dele engolindo o rapaz. Ele pegou o alicate do chão. O metal estava frio e molhado em sua mão. Por um segundo, o rapaz pensou que Arthur o usaria contra ele. Ele fechou os olhos, esperando o pior. Mas Arthur apenas olhou para o alicate em sua mão e depois para o rosto assustado do jovem. "Qual o seu nome?" perguntou Arthur, a voz inesperadamente calma. "Léo", sussurrou o rapaz. "Léo, você tem duas escolhas", disse Arthur, o feixe de luz ainda fixo no rosto dele. "Você pode voltar para o seu chefe e dizer que o trabalho está feito, ou você pode ficar aqui e me ajudar a consertar cada centímetro desta cerca que você cortou. E depois, você vai desaparecer e nunca mais vai trabalhar para um homem como Gregory Thompson. A escolha é sua." A chuva continuava a cair, lavando o rosto de ambos. Léo olhou para a figura imponente de Arthur, para a escuridão da noite e para o caminho de volta para a cidade onde seu chefe o esperava. Ele viu em Arthur não apenas uma ameaça, mas uma estranha e inesperada chance. A decisão de Léo foi tomada no silêncio da tempestade. Ele olhou para as mãos de Arthur, que seguravam o alicate, e não viu a intenção de machucar, mas o peso de uma escolha. Ele assentiu lentamente, um gesto quase imperceptível na escuridão. Eu ajudo", disse ele, a voz pouco mais que um murmúrio contra o som da chuva. Arthur não sorriu, mas uma centelha de algo parecido com aprovação brilhou em seus olhos. Ele entregou o alicate a Léo. "Então comece." Pelas horas seguintes, os dois homens trabalharam sob a chuva torrencial. Arthur, com sua experiência, movia-se com eficiência, buscando estacas e arame reserva em um pequeno galpão, enquanto Léo, desajeitado e tremendo de frio, fazia o que lhe era mandado. O trabalho era duro e meticuloso. Cada fio de arame farpado precisava ser esticado e preso, as mãos se arranhando e ficando dormentes com o frio. Durante o trabalho, eles não conversaram muito, mas, no esforço compartilhado, algo mudou. Léo, que viera como um inimigo, agora era um aliado relutante. Ele via a determinação incansável de Arthur, um homem que defendia uma terra que nem era sua, e sentiu uma pontada de vergonha por suas próprias ações. Dentro da casa, Sarah observava pela janela da cozinha. Ela via os dois feixes de luz das lanternas dançando na escuridão, duas pequenas estrelas de esperança em meio à tempestade. Ela não sabia quem era o segundo homem, mas via Arthur trabalhando, consertando o que havia sido quebrado, protegendo seu pequeno mundo. Uma emoção quente e avassaladora tomou conta dela, uma gratidão tão profunda que era quase dolorosa. Quando a cerca foi finalmente remendada, a chuva começou a diminuir, transformando-se em uma garoa fina. O céu no leste começava a clarear com os primeiros sinais do amanhecer. Os dois homens estavam encharcados e exaustos. Arthur olhou para o trabalho concluído. Não estava perfeito, mas era forte. O gado estava seguro.
Ele se virou para Léo, cujo rosto jovem estava pálido e manchado de lama. Vá para casa, disse Arthur, e pense bem no tipo de homem que você quer ser. Léo hesitou, olhando para a casa iluminada. Gregory, ele vai vir atrás de mim. Ele virá atrás de mim primeiro, disse Arthur com uma certeza sombria. Mas ele não vai encontrar você. Desapareça por um tempo. Vá para o oeste, encontre outro trabalho. Você é jovem. Não jogue sua vida fora por um homem que não vale nada. Ele tirou a carteira do bolso, pegou algumas notas amassadas e as estendeu para Léo. O rapaz olhou para o dinheiro, chocado. Eu não posso aceitar. Não é um presente, disse Arthur. É um pagamento pelo trabalho de hoje à noite. Agora vá. Léo pegou o dinheiro, seus dedos tremendo. Ele olhou para Arthur uma última vez, com uma expressão de respeito e confusão. Sem dizer mais nada, ele se virou e desapareceu na névoa da manhã. Arthur voltou para casa, o cansaço pesando em cada músculo. A porta se abriu antes que ele pudesse alcançá-la. Sara estava ali, com uma toalha seca e uma caneca de café quente nas mãos. Seus olhos estavam cheios de perguntas não feitas e de uma gratidão imensa. Você está bem? Ela perguntou, a voz embargada. Estou, ele respondeu, aceitando a toalha e secando o rosto e o cabelo. A cerca está segura. Ele entrou e o calor da cozinha o envolveu como um abraço. Ele se sentou pesadamente na cadeira, o corpo dolorido. Sara colocou a caneca diante dele e sentou-se à sua frente, da mesma forma que na noite anterior. Mas desta vez, a atmosfera era diferente. A barreira entre eles havia se dissolvido completamente. Eu vi você, ela disse suavemente. Havia outro homem. Ele não vai mais incomodar, Arthur disse, encerrando o assunto. Ele não queria colocar Léo em mais perigo. Ele tomou um gole do café, o líquido quente afastando o frio de seus ossos. Ele olhou para as próprias mãos, arranhadas e sujas. Mãos que haviam construído e agora protegido. O sol da manhã finalmente rompeu as nuvens, derramando uma luz dourada pela janela. A luz atingiu o rosto de Sara, iluminando a exaustão, mas também uma nova determinação. Arthur, ela começou, a voz firme, eu não vou fugir. Esta casa, esta terra, é tudo o que me resta do meu marido. É o futuro da minha filha. Eu vou lutar. Suas palavras ecoaram no coração de Arthur. Ele viu a mesma teimosia e resiliência que ele valorizava na própria natureza. Mas ele também sabia que a determinação dela, sozinha, não seria suficiente contra a crueldade de Gregory. Você não vai lutar sozinha, disse ele, erguendo os olhos para encontrá-la. Naquele momento, uma promessa silenciosa foi selada entre eles. Não era mais apenas Arthur ajudando uma vizinha. Eram eles dois contra Gregory Thompson. Ele sabia que a próxima jogada de Gregory seria mais perigosa. O ataque à cerca foi um aviso. O próximo passo seria um ataque direto, seja legal ou de outra forma. Arthur precisava de um plano. Ele não podia simplesmente ficar de guarda para sempre. Ele precisava levar a luta até Gregory, mas em seus próprios termos. Seu cérebro, acostumado a resolver problemas da fazenda, começou a trabalhar, analisando a situação. A fraqueza de Gregory era sua arrogância. Sua força era seu dinheiro e influência. Arthur não tinha nenhum dos dois, mas ele tinha algo mais. Ele tinha um conhecimento profundo daquela terra e de sua gente, e uma determinação forjada em uma perda que ele jurou nunca mais sentir. A luta pela fazenda de Sara havia se tornado sua própria luta por redenção. Claro, aqui está a conclusão da história, escrita no formato solicitado e seguindo todas as diretrizes. Início da conclusão. A poeira da estrada, levantada pelo carro que partia às pressas, começava a assentar lentamente, como uma cortina caindo sobre um ato tenso e dramático. No alpendre da modesta casa de fazenda, o silêncio que se seguiu ao confronto era mais ruidoso do que os gritos e as vozes alteradas de minutos antes. Seu João, o velho fazendeiro, permanecia de pé, sua figura alta e robusta,
parecendo uma sentinela que guardava não apenas aquela propriedade, mas a própria dignidade daquela família. Suas mãos, grossas e calejadas pelo trabalho de uma vida inteira com a terra, estavam relaxadas ao lado do corpo, mas seus olhos, cravados no horizonte por onde o veículo desaparecera, mantinham uma vigilância severa. Ao seu lado, Ana, a jovem mãe, tremia incontrolavelmente, não de frio, mas do esgotamento de uma adrenalina que a mantivera de pé contra o impossível. Em seus braços, a pequena Lia, com o rosto escondido no peito da mãe, ainda soluçava baixinho, o eco do seu grito de pânico. Eles estão batendo na mamãe, ainda pairando no ar. A agressão não fora de punhos, mas de palavras, de ameaças veladas e da pressão esmagadora de um sistema que visava tomar-lhes tudo. Os homens, representantes de uma grande corporação agrícola, haviam chegado com documentos e uma arrogância fria, prontos para executar uma dívida injusta. Mas a intervenção de seu João, com sua calma inabalável e um conhecimento profundo das leis da terra e dos homens, desarmara-os. Ele não usara a força, mas a sabedoria. Apontara uma cláusula esquecida, uma irregularidade no processo, um direito que eles tentavam ignorar. Fora uma batalha travada com a voz e a razão, e o gigante Golias corporativo havia recuado, ao menos por agora. O campo de batalha era aquele alpendre simples, e as únicas armas haviam sido a coragem de uma mãe, o grito desesperado de uma filha e a sabedoria de um vizinho que entendia que certas fronteiras jamais poderiam ser cruzadas. O sol começava a descer, pintando o céu com tons de laranja e roxo, e a paz que retornava ao pequeno vale parecia frágil, conquistada a um custo emocional altíssimo. As consequências imediatas daquele confronto não eram visíveis como feridas ou hematomas, mas eram profundas e latejantes. A vitória momentânea trouxera um alívio avassalador, mas também expusera a vulnerabilidade de Ana de uma forma que ela jamais sentira. Assim que o carro sumiu de vista, suas pernas cederam. Seu João a amparou antes que caísse, guiando-a até os degraus de madeira do alpendre. Ali, sentada, ela finalmente se permitiu desabar. O choro veio forte, um soluço que vinha da alma, liberando semanas de medo, noites insones e a sensação de estar encurralada. Lia, sentindo o tremor no corpo da mãe, apertou-a com mais força, seus pequenos braços tentando oferecer um consolo que ela mesma precisava desesperadamente. O prejuízo não estava nas paredes da casa ou na terra ao redor, mas na paz de espírito que fora roubada. A dívida, o problema central, ainda existia. Os homens haviam sido repelidos, não derrotados. O dilema de Ana agora era ainda mais claro. Como lutar contra um inimigo sem rosto, uma entidade que voltaria com novos papéis e novas estratégias? Seu João, agachado ao lado delas, não ofereceu palavras vazias de conforto. Ele simplesmente colocou uma de suas mãos enormes sobre o ombro de Ana, um gesto de solidariedade silenciosa que dizia mais do que qualquer discurso. Ele sabia que a batalha daquele dia era apenas o começo. Ele olhou para a terra de Ana, a mesma terra que o marido dela, falecido há 2 anos, amara tanto. A ameaça não era apenas a perda de um bem material, mas o apagamento de uma história, de um legado. A garotinha, ao correr por aquele campo em busca de ajuda, não estava apenas tentando salvar sua mãe de uma agressão. Estava, sem saber, lutando para proteger suas próprias raízes, sua memória e seu futuro. A tranquilidade do entardecer trazia consigo o peso da incerteza, e a brisa suave que balançava as plantações parecia sussurrar que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. As reações de cada um dos 3 pintavam um quadro complexo da experiência humana diante da adversidade. Ana, entre os soluços, sentia uma onda de gratidão imensa por seu João, mas, por baixo dela, uma corrente de vergonha a corroía.
Sentia-se fracassada por não ter conseguido proteger sua família sozinha, por ter permitido que a situação chegasse àquele ponto. Ela olhava para as próprias mãos, pequenas e marcadas pela lida no campo, e as via como insuficientes. Para ela, a intervenção do vizinho era, ao mesmo tempo, sua salvação e o atestado de sua própria impotência. Lia, por outro lado, processava o evento através da lente pura e descomplicada da infância. Em sua mente, monstros haviam chegado para machucar sua mãe, e um herói grande e forte como as árvores do pomar os havia expulsado. Ela olhava para seu João com uma admiração quase mística. Ele não era mais apenas o vizinho que lhe dava frutas, era o guardião, o cavaleiro que defendera seu castelo. Seu medo havia se transformado em uma fé inabalável na figura daquele homem. Já seu João vivia um turbilhão interior muito diferente. A calma que exibia era a superfície de um oceano de preocupação. Ele não se via como um herói. Via-se como um velho fazendeiro que tivera a sorte de conhecer uma brecha na lei. Ele sentia o peso da responsabilidade. Sabia que o que acontecera com Ana era um sintoma de uma doença maior que se espalhava pelo campo. A ganância de grandes empresas que viam a terra não como um lar, mas como um ativo a ser liquidado. Aquele evento o forçara a sair de sua aposentadoria tranquila e o colocara de volta na linha de frente de uma luta que ele pensava ter deixado para trás. A notícia do que aconteceu no rancho de Ana se espalhou como fogo em palha seca. Na pequena comunidade rural, onde todos se conheciam, a história foi contada e recontada na venda, na igreja, nas cercas que dividiam as propriedades. Inicialmente havia o choque, seguido por uma onda de solidariedade para com Ana e de admiração por seu João. Mas rapidamente, esses sentimentos deram lugar a algo mais profundo, um medo coletivo e uma consciência partilhada. Outros fazendeiros, muitos deles também endividados com a mesma corporação, começaram a olhar para seus próprios contratos com desconfiança. Perceberam que a agressão sofrida por Ana não era um caso isolado, mas um prenúncio do que poderia acontecer com qualquer um deles. O grito de Lia, na verdade, ecoou por todo o vale. A atitude de seu João, por sua vez, transformou-se num catalisador. Ele não apenas defendera uma vizinha, ele mostrara a todos que era possível resistir. Nos dias que se seguiram, a varanda de seu João tornou-se um ponto de encontro informal. Fazendeiros traziam seus documentos, suas dúvidas, seus medos. Pela primeira vez em anos, eles não estavam mais sozinhos em suas lutas individuais. Começaram a falar em formar uma cooperativa, em contratar um advogado para representar a todos, em criar um fundo de emergência. A tentativa de tomar a terra de Ana, ironicamente, acabou por semear a semente da união. A comunidade, antes uma coleção de famílias isoladas, começou a se enxergar como um corpo único, com um destino interligado. A ameaça que visava dividi-los e conquistá-los acabou por fortalecê-los, forjando laços de confiança e apoio mútuo que o dinheiro não podia comprar, nem a intimidação poderia quebrar. Aquele incidente se tornou um marco, um ponto de virada na história daquele pequeno pedaço de chão. O impacto emocional daquele dia reverberaria por muito tempo, moldando o caráter e a memória de todos os envolvidos. Para Ana, a humilhação inicial deu lugar a uma nova e feroz determinação. A fragilidade que sentira, sob a pressão dos cobradores, foi substituída por uma força que ela não sabia possuir. Ela entendeu que a verdadeira fraqueza não estava em pedir ajuda, mas em se render ao medo. A luta pela sua terra tornou-se a luta por sua própria voz. Para Lia, a memória daquele dia seria para sempre a história de como o amor e a coragem podiam vencer a escuridão. A imagem de seu João, parado entre sua família e o perigo, ficaria gravada em sua mente como o arquétipo da proteção. Ela aprendeu, naquela tarde, que a força mais impressionante não era a que gritava mais alto, mas a que
Se mantinha firme e serena diante da tempestade. E para seu João, o episódio trouxe uma clareza melancólica. Ele percebeu que a terra pela qual lutara a vida toda exigia uma vigilância eterna. A verdadeira herança que ele poderia deixar não eram hectares de plantação, mas o exemplo de que a comunidade é o alicerce mais sólido contra a ganância. O dilema moral que enfrentara ao intervir, o risco de atrair a ira da corporação para si mesmo, se dissolvera na certeza de que fizera a única coisa que um homem de bem poderia fazer. A verdadeira colheita daquele dia não foi de milho ou feijão, mas de resiliência, unidade e esperança. Pequenos gestos nos dias seguintes simbolizaram a profunda transformação que ocorrera. Numa manhã, Ana encontrou em sua porta uma cesta cheia de pães, queijos e leite, deixada por uma vizinha que mal conhecia. No outro dia, um grupo de fazendeiros apareceu, sem avisar, para ajudar a consertar uma cerca que estava caída há meses. Ninguém falou sobre o incidente, ninguém mencionou a dívida. Eram atos silenciosos de solidariedade, uma forma de dizer: você não está sozinha, nós estamos aqui. Lia, em sua inocência, também encontrou uma forma de expressar seus sentimentos. Ela passou uma tarde inteira desenhando. Mais tarde, correu até a casa de seu João e lhe entregou uma folha de papel. No desenho, um homem muito grande com um chapéu de palha segurava um escudo que protegia uma casinha e um jardim, enquanto figuras sombrias e pequenas fugiam para longe. Seu João pegou o desenho, com os olhos marejados, e o pregou na parede de sua cozinha, ao lado do calendário de plantio. Aquele simples pedaço de papel se tornou seu troféu mais valioso. Ele se lembrava de seu próprio pai, décadas atrás, enfrentando um banqueiro que queria tomar suas terras. A história se repetia, mas desta vez a resposta era diferente. Naquela época, seu pai lutou sozinho. Agora, eles lutariam juntos. Aquele desenho não era apenas a visão de uma criança. Era um mapa para o futuro, um lembrete de que a proteção mais eficaz é aquela que a comunidade constrói em conjunto. A última e mais profunda compreensão chegou a Ana semanas depois, numa noite tranquila, enquanto observava Lia dormir. Ela finalmente entendeu a verdadeira natureza da agressão que sofrera. Os homens na sua porta não eram os verdadeiros inimigos. Eles eram apenas mensageiros de um sistema impessoal e voraz. O verdadeiro bater não era um ato físico, mas a pressão psicológica, o desgaste emocional, a tentativa de quebrar seu espírito até que ela simplesmente desistisse. Era uma violência invisível, mas não menos devastadora. E o grito de sua filha, embora literalmente incorreto, era profundamente verdadeiro em sua essência. Lia sentiu o que as palavras não podiam descrever: a dor de sua mãe, o ataque à segurança de seu lar, a violação de seu mundo. Ela não viu uma disputa contratual. Ela viu sua mãe sendo ferida no lugar mais sagrado, sua alma. E a ação de seu João foi muito além de uma simples intervenção legal. O que ele fez foi validar a dor delas. Ele se postou ao lado delas e disse com sua presença que aquela dor era real, que aquela injustiça era inaceitável e que elas não precisavam suportá-la sozinhas. Ele não apenas as defendeu legalmente, ele defendeu sua humanidade. Ana compreendeu que a maior vitória daquele dia não foi adiar a execução da dívida, mas a reafirmação de que o valor de uma família e de seu lar não podia ser medido por números num pedaço de papel. O que o fazendeiro fez foi restaurar a dignidade delas, um ato de cura muito mais poderoso do que qualquer vitória financeira. Ao final, a história daquela tarde se tornou uma lenda local. Um conto sobre como a coragem de uma garotinha e a sabedoria de um velho fazendeiro despertaram toda uma comunidade. Visto de longe, o vale continuava o mesmo, com suas colinas verdes e suas pequenas propriedades pontilhando a paisagem.
Mas algo fundamental havia mudado. As luzes que se acendiam nas janelas das casas ao anoitecer não pareciam mais pontos solitários de existência. Elas se tornaram uma constelação, conectadas por fios invisíveis de solidariedade e propósito comum. Naquela noite, e em muitas outras que se seguiram, seu João costumava sentar-se em sua varanda olhando para as luzes distantes. Ele pensava no grito de Lia, um som que rasgara o silêncio e mudara tudo. E então ele entendia. Quando a garotinha correu até ele gritando, "Eles estão batendo na mamãe!", ela não estava apenas pedindo ajuda para um confronto. Ela estava acionando um alarme, um chamado que foi ouvido não só por seus ouvidos, mas pelo coração de todo o vale. O que ele fez, em resposta, foi mais do que simplesmente intervir. Ele pegou aquele grito de desespero e o transformou em um hino de resistência. Ele ensinou a todos que a força de um único homem é limitada, mas a força de vizinhos unidos é uma muralha intransponível. A agressão foi interrompida não porque um homem foi forte, mas porque ele lembrou a todos que eles eram uma família. E naquela terra, em família, ninguém apanha sozinho.